Que louvor maravilhoso, essa equipe de músicos daqui, e mais o nosso abençoado. Que prazer poder estar aqui com vocês. Não vou nem citar nome, porque tem tantas pessoas queridas aqui. Vou citar só o nome da Daniele. Meu Deus, que menina cheirosa. Está parecendo filha do Christian. Glória a Deus. Pastor Silas Malafaia, um beijão para você. Ele está ligado lá, ó. Ele está querendo saber o que eu vou falar aqui para eu dar o relatório. Ele e o Alexandre estão ligados. Graças a Deus. Qual Alexandre, né? Você pergunta, né? Isso é muito legal. Tem muitas pessoas aí de Belo Horizonte, Valadares, olha, meu Deus. Isso aí, só coisa boa, só gente boa. Aqui, eu trouxe alguns livros que estão ali fora. O livro, é muito importante o livro. O livro, ele é um amigo. Quantas vezes nós somos abençoados através de uma leitura, de um livro. Principalmente o livro dos livros, né, que é a Bíblia. Eu tenho um livrinho sobre dracmas perdidas. Foram os últimos sermões de Jesus. Ele falou sobre perdas. E a gente vai perdendo algumas coisas na vida. E então nós muitas vezes não conseguimos nem recuperar. Ele fala sobre o filho pródigo, sobre uma pessoa que perdeu a vida com Deus, e a mulher que perdeu as dracmas. Tem um outro livrinho, 11 mentiras do diabo a respeito do pecado. Como que o diabo mentiu? Uma oração do inferno. Muito legal esse livro aqui também. No inferno tem oração. Eu preguei lá no Rio Centro essa mensagem. Isso aqui, ó, tudo passa. Quando você olhar para alguém assim, uma situação, tudo passa. Muito legal isso aqui também. Satanismo na igreja. Satanismo na igreja. Esse aqui, o espírito de miséria. Sanguessuga e suas filhas. 60 características de uma pessoa miserável. Muito legal. Esse livro aqui meu é novo. Foi lançado agora. A mentira. As mentiras de Satanás contra a minha vida, contra a igreja, contra o ministério, contra Jesus e contra as famílias. Muito legal você ler isso aqui, ó, sobre a mentira, tá? Se você não tiver dinheiro aí, fale com a mulher que está do seu lado, que mulher sempre tem dinheiro. É impressionante. Eu trabalhei 32 anos na Caixa Econômica, no departamento de engenharia e sistemas. Já aposentei tem 25 anos. E quando uma agência estava em decadência financeira e etc., havia uma mudança na direção. Eles tiravam o homem, que era o gerente, e colocavam uma mulher. E aquela agência, num instante, saía do vermelho para o azul. Mulher é empreendedora, mulher é um negócio assim. Não sei como que o homem pode gostar de homem. Quando Deus acabou de fazer o homem, ele falou assim, não, eu posso fazer coisa melhor, né? Aí ele fez a mulher, né? Meu Deus, então esse livro aqui é sobre uma mentira. Um livro desse aqui custa 20, ali fora. O pequeno custa 10, são 3 por 20. E esse também maior, 3 por 50. É muito legal o livro, porque o Nelson Ned, por exemplo, ele ganhou um livro meu lá em Portugal. E eu nem sabia, nem acreditei que fosse ele. Me ligou 4 horas da manhã. Ele falou, o senhor é padre, é pastor, o que é? Eu falei, sou pastor. Ele falou, eu ganhei um livro do senhor e minha vida passou por esse livro. Eu falei, se é o Nelson Ned mesmo, ligue, porque ligou 4 horas da manhã. Ligue às 9 horas da manhã. E ele me ligou às 9 da manhã. Conversei com ele mais de 1 hora e meia, evangelizei, ele aceitou a Cristo. E poucos meses depois o Nelson Ned estava testemunhando. O Roberto Carlos só anda para o lado direito. Ele teve uma macumbeira que falou com ele que ele tinha que andar para o lado direito. Ele não podia andar para o lado esquerdo.
Quando dava alguma coisa, tinha que dar a volta no quarteirão. E a mãe dele me ligou e pediu para eu dar um livro para ele. Ele estava num hotel lá em Belo Horizonte. Eu mandei o livro Águia ou Galinha, que é um livro meu que já vendeu mais de 16 milhões de cópias. E logo depois a mãe do Roberto Carlos disse para mim: olha, ele está andando agora para o lado esquerdo e do lado direito. Eu falei: mantenha ele para o lado direito, é melhor. Mas muito legal, né? O Lindomar Castilho, são muitas pessoas. O Cazuza, antes de morrer, pediu alguns livros meus. Então um livro, você dá de presente, ele passa nas mãos de várias pessoas e vai passando e passando. Se você quiser, estamos ali fora, e é muito legal você dar de presente para pessoas que trabalham com você, né? Tá bom? Se não tiver dinheiro, então fale com o pastor Christian e ele vai orar por você. Amém? Eu vou falar aqui, veio comigo aqui, eu tenho muitas pessoas aqui, então veio comigo o pastor Luiz. Eu dirijo o nosso culto de libertação lá na igreja, em Belo Horizonte, Getsemane. O coronel Sérgio está ali atrás, um abençoado. Está ali o diretor das sandálias havaianas. Olha lá, quem quer sandália havaiana de presente, hein? Compra para quem está do lado aí, tá, ó. Está ali a filha dele, Stephanie, muito linda. Está ali o Luiz, pastor comigo também, muitos anos. Tem o Edilson que ficou lá. Então, esqueci alguém, não? Não esqueci não. E a Daniela Cristine e o Cristian, eu queria levar eles para Belo Horizonte, lá para a Igreja Batista Getsemane. Aí o pastor já estava tudo arrumado, apartamento, né, tudo ajeitado. E o pastor Silas descobriu que eu estava levando ele para Belo Horizonte. Ele ficou possesso e brigou, e na mesma hora não deixou, e já pegou o Christian, e o passe dele passou a valer uma nota. Continua aberta lá para você, viu? Mas muito legal, muito bom. Ricardo está aqui, o pastor Ricardo também, a pastora Marcela, minha pastora ali, Luciene, uma turma grande. Estou vendo o pastor Júnior, o pai dela da igreja, muita gente. As mulheres muito bonitas e os homens bem saudáveis, bem fortes. Eu vou pregar então, dar uma palavra para vocês de algo que mudou minha vida. Tá bom? Mudou minha vida. Porque é legal a gente falar daquilo que mudou a vida da gente. Aquilo que mudou. Eu venho aqui nos Estados Unidos, há 45 anos que eu venho aqui, a primeira vez que eu vim aqui. E estou lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Getsemane, há 44 anos. Os anos passam, né? Na mesma igreja. Eu vou contar um pouquinho aqui. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Você já ouviu 450 pregações sobre Abraão? Vamos mais uma. Abraão era o nome dele. Um A menos. Coloca o texto para mim, por favor, lá atrás. Eu já tenho noção do horário. Coloca lá, porque eu vou ler lá e vocês leem aqui. Pode ser? Tem como lá? Pode tirar o tempo que o relógio aqui vai funcionar. Não, apareceu lá. Apareceu lá. Se aumentar um pouquinho, mas dá para. Ou então eu vou virar e ler aqui, ó. Tá bom? De 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, tá faltando um A ali, tá vendo? Tem um objetivo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Vou abençoar você, eu vou engrandecer o seu nome, e você será uma bênção futura, será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e vou castigar, vou arrebentar com quem ficar contra você. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Tá bom até aí, tá bom. Assim partiu Abrão, sem o A, tá vendo? Como o Senhor lhe tinha dito. Que o Espírito Santo fale conosco. O texto vai ficar ali e vocês vão caminhando com ele. Nós vamos caminhar aqui dentro desse texto. E eu tenho algumas coisas para vocês aqui. Existem muitas vozes no mundo
O apóstolo Paulo até colocou isso, que existem muitas vozes no mundo, mas uma só é a voz de Deus. Muitas vozes. É a voz do pai, da mãe, do patrão, do governo, mas uma é a voz de Deus. E Abrão, ele ouviu a voz de Deus. E disse o Senhor a Abrão. Por que Deus fala com Abrão? Quem tinha sido chamado, está no capítulo 11, era o pai de Abrão. O pai de Abrão que estava indo para Jerusalém. Era lá da terra de Uz, um lugar isolado, uma aldeia qualquer. E o pai de Abraão indo para fundar a cidade de Jerusalém. Só que o filho caçula de Abrão, o filho caçula, ou melhor, de Tera, do pai de Abrão, Abraão era um dos irmãos, eram 3 filhos. Ele era um dos filhos. Só que no caminho, enquanto o pai dele estava indo para fundar a cidade de Jerusalém, depois se lê no capítulo 11, o filho dele caçula morreu. Morreu o filho dele, está no versículo 28 do capítulo 11. Morreu o filho. O pai dele, então, não teve forças mais para caminhar. O pai dele não conseguiu ir para Jerusalém, para fundar a cidade de Jerusalém, e não conseguiu. Uma morte de um filho paralisou o sonho que Deus tinha para o pai dele. E o pai dele, ao contrário de fundar Jerusalém, ele criou uma cidade. Está tudo isso aí no capítulo 11. E pôs o nome da cidade, o nome do filho dele que morreu. Olha que negócio interessante. O filho dele que morreu passou a ser o nome da cidade. E o que aconteceu é que Deus então chama Abrão. É nessa hora que Deus chama. Deus tinha chamado o pai dele, mas uma morte paralisou o pai dele. É muito comum isso, eu já realizei, eu sou pastor já há 50 anos. É muito comum ter uma morte na família, e quando fecha o caixão, parece que não é somente a pessoa que morreu. Parece que o marido morreu, que a esposa morreu, que os filhos morreram. Porque tem gente que para de viver uma morte. E é nessa hora então que Deus fala com Abrão. Sai da tua terra. Olha lá. É nessa hora que Deus dá essa palavra para ele. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Larga essa turma aí que só fala em morte. Larga essa cidade onde você está. Você não pode ficar aí no meio. Você vai ficar cheirando a defunto. Você vai ficar cheirando as flores do cemitério. Eu não sei o que morreu na sua vida. Eu não sei o que acabou na sua vida. Essa noite a minha oração é que você possa desvencilhar-se de todo o espírito de morte que porventura te traz a lembrança e faz você parar de caminhar. Te paralisou, te anulou. Então Deus fala com ele para ele poder ir no lugar do pai dele. Eu acredito, você está aqui, você que é jovem, principalmente, você que está aqui, passou pela imigração, conseguiu um visto ou não conseguiu, está aguardando, eu não sei. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque a mudança de Abrão começa quando ele escuta a voz de Deus. E como que você vai escutar a voz de Deus? Se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Se você levantar pela manhã, eu estou te dando, fazendo como um médico. Você vai ao médico,
o médico prescreve uma receita depois dos exames, tá bom? E esse médico fala, você vai voltar no ano que vem, ou vai voltar daqui 30 dias. Ele te deu a receita. Ele não vai perguntar a você se você tomou o remédio. Não é papel do médico perguntar se você obedeceu ao que está na receita. Ele vai fazer uma avaliação quando você retornar. Ele vai olhar e pedir novos exames. Ele vai perguntar a você como você está. O que aconteceu? Aí os novos exames vão mostrar se você melhorou ou se você piorou. É assim que o médico vai agir. Então, se você começa pela manhã, lendo a Bíblia, antes de tomar banho, antes de trabalhar, antes de tomar café, primeira coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, porque você é como um chip naquele dia, zerado, um CD-ROM zero. Aí você agora recebe uma palavra de Deus. O que chama isso? Prevenção. É uma vacina. Depois que você lê a palavra de Deus, um capítulo, um parágrafo, Deus já é tão preocupado que você tem os parágrafos definidos. Mas você cuidar do menino, se você levantar e for cuidar do carro, ligar o carro para sair o gelo que está em cima, a neve, aí já não é, você já está preocupado com o gelo. Se você for preocupar com uma madeira, se você for preocupar se está chovendo ou deixou de chover, aí você já tem outras coisas no chip. Mas se você pegar zerado a palavra de Deus, aí você vai estar pronto. Aí Deus te deu uma prevenção do que pode acontecer durante o dia. É uma vacina. Você vai entender, e na hora do almoço você vai falar assim, puxa vida, agora eu estou entendendo. Por isso que hoje pela manhã eu li. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele buscava Deus, ele não tinha Bíblia. Ele lia os textos sagrados. Aí ele tinha aquela palavra. Então quando for meio-dia, você fala, puxa, venci meio-dia. Quando for na viração do sol, você fala, puxa, graças a Deus mais um dia. E à noite você vai então agradecer. Deus falou com você. É uma palavra preventiva. Vocês estão aqui porque Deus quer mudar a sua história. Você está aqui porque Deus... Agora, se você vai ouvir a voz de Deus à noite, cansado, depois de um dia atarefado, depois de ter feito uma madeira, depois de ter feito almoço, depois de ter trabalhado, você vai dormir. Sua mente está cheia de coisas poluídas. Aí não vai caber. Sabe por que Nicodemos procurou Jesus de madrugada? Eu já fui 39 vezes em Israel. Eu sou de família israelita. Eu vou agora, em março, inteirar 40 vezes. Em 2 horas foram vendidos 90 passagens. Porque eu também vou sempre lá. Em 2 horas. Viagem para Israel com o pastor Jorge. Em 2 horas, está ali o Luiz, não é isso, Luiz? Da agência. Acabaram as passagens. Tem mais ou menos umas 400 pessoas na fila. Mas eu não aguento ir. Então você vai entendendo isso aqui, ó. Tá vendo? A cabeça. Você está livre. Tem que ser de manhã. Porque a voz de Deus é poderosa. Só que não dá para dividir a voz de Deus com choro de menino. Não dá para dividir a voz de Deus com os afazeres diários. Então você tem que começar pela manhã. Você está zerado. A palavra de Deus é uma vacina, é preventiva. Depois que você leu ou um capítulo ou 10 versículos ou 5, não importa, o parágrafo está ali, você ajoelha. Você vai orar. O café espera um pouquinho. Pode deixar o menino chorar. Ele chora porque não sabe falar. Então a fala do bebê é o choro. É o marido. Liga o carro, amor. Liga o carro para ir tirando o gelo. Vamos. Não. Você já falou com Deus. Agora você está zerado. Já ouviu a voz de Deus pela palavra. O meu povo perece, erra, porque falta conhecimento. Compra uma Bíblia nova.
pelo menos a cada 3 anos. Porque Deus muitas vezes quer falar com você no versículo 5. Mas você já tem grifado o versículo 4. Então, de 3 em 3 anos, você pega essa Bíblia sua, cheia de sermões, do que o pastor Silas pregou, do que o pastor Christian pregou, de outros. Aí você começa uma carta limpa. 3 anos. Porque tem gente que só sabe evangelizar com a Bíblia dele. Ela está toda marcada, toda grifada. E Deus quer falar com você coisas novas. Então você começa com uma Bíblia nova, zerada. Você vai ver o final do ano. Aí agora você já ouviu a voz de Deus pela palavra. Você já orou. Já pôs diante de Deus ali uma oração de 5 minutos. Mas é a primeira. Seu intestino está todo tranquilo. Agora você vai pôr diante de Deus: Senhor, amanhã eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar. Que o Senhor me livre do homem mau. Me livre de acidentes. Me livre de coisas erradas. Afasta do meu caminho quem não presta. Renova a minha vida, Senhor. Que eu possa falar do teu amor. Uma oração de 5 minutos. Abençoe meu pai lá no Brasil, minha mãe, abençoe meus irmãos, minha cunhada. Acabou, amarra o valente. Agora você já leu a Bíblia, já orou, agora você vai tomar banho. Agora você vai tomar café. O resto agora é acessório. Mas o principal você já fez. Eu te garanto que eu posso voltar daqui no final do ano. Você vai falar: pastor Jorge, que receita? Deus mudou minha vida, porque Deus te falou. Então ouvi a voz de Deus. Olha lá o texto, olha. O Senhor disse a Abrão. Por isso que tem muitas pessoas conversando com o cunhado, conversando com o profeta, conversando com não sei quem, conversando com o outro. Conversando. Tudo pode ser importante. O profeta, o psicólogo, o psicanalista, o engenheiro. Não tem problema. Conversa com alguém. Mas você já sabe a voz de Deus. Então diz, primeiro ponto é esse. A segunda coisa que você vai ver aqui nesse texto: sai desse ambiente que é tóxico. Sai desse ambiente. Muda as pessoas que estão perto de você. Elas não vão sair perto de você, porque muitas vezes elas são pessoas colocadas por Satanás. Sai da tua parentela. Porque o pai de Abrão fez a cidade com o nome do filho dele que morreu. É a mesma coisa antigamente, quando morria alguém. Isso é muito comum ainda no interior de Minas Gerais. Morreu o pai, morreu o filho, a mãe. Eles fazem uma foto do defunto, às vezes dentro do caixão, e põe na sala. Eu vou no interior, eu vou muitas vezes pregar no interior e tal, e aí lá na sala está a foto do pai da família. Então eles vão almoçar, eles olham para o que morreu, para a mãe. É comum no Nordeste brasileiro, no Norte, é comum ter a foto do pai, da mãe, do avô, todo mundo que morreu. Então nunca sai. O pai de Abrão estava assim. Ele pôs a cidade o nome. Então Deus falou: você vai ter que sair desse ambiente de morte. De repente você conversa com pessoas que não são uma gota de testemunho bom para você. E Deus não vai tirar essa pessoa, é você que tem que sair. Deus não vai tirar uma pessoa do seu caminho se você tem condições de tirar, igual o filho pródigo. O filho pródigo foi por um caminho. Deus não foi lá buscar o filho pródigo. Deus não falou: você tem que voltar. Não. Ele caiu em si. Está vendo? Eu vou voltar. Manassés, lá dentro da cadeia, ele se converteu quando estava preso em ganchos. Você vai notar isso na Bíblia. Eu estou falando para vocês aqui, tem 60 anos que eu sou evangélico. Eu sei o que eu estou falando com vocês. Sai da tua parentela.
Talvez os seus parentes são os primeiros a se tornarem instrumento do mal contra a tua vida, até dentro da igreja. Eu me lembro, eu sempre fui apaixonado com os meus pastores. Eu converti com 13 anos de idade, eu tenho 74 agora. E eu amava o meu pastor, que eu pus o meu pastor no lugar do meu pai. E quando o meu pastor pregava, eu vibrava. Podia vir outro de fora e tal, mas o que eu gostava era do meu pastor. É como vocês aqui com o Christian. Pode vir o pregador que for, vocês gostam de... O Christian está aí hoje, tá? Não está não, então não... Né? É como o pastor Silas lá na igreja, onde ele é o pastor. É assim, a pessoa vai... Então eu sempre amei o meu pastor. 13 anos, 14 anos, 15 anos, vendo o meu pastor. E um dia, eu ficava impressionado com o pastor, como ele pregava. João 3,16 está escrito isso. João 5,24. Em Marcos 37,12. E ele falava o que ele quisesse. Mesmo que Marcos tivesse 37,12. Eu ficava vibrando com ele. Meu pastor, ele era meu pai. Eu não sabia que eu seria pastor um dia. Eu amava ele. Vibrava com ele. E um dia o rapaz, regente do coral mais lindo de Belo Horizonte, porque eu era um jovem pobre que frequentava a igreja de ricos. Isso é um problema, porque eu não podia ser igual a eles. Eles tinham roupa de marca, eles tinham tudo, e eu morava no 1º de Maio, um dos bairros mais pobres de Belo Horizonte. Então eu estava sentado assim. Aí esse regente do coral acabou de cantar, o pastor falou assim: gente, que coral maravilhoso, que coisa impressionante esse coral ali, umas 50 vozes e tal, parabéns, elogiou o regente do coral. O regente do coral desceu da galeria, sentou do meu lado, e o pastor começou a pregar, pregando e falando João 5,24, em Deuteronômio 3,21. Eu virei para esse regente do coral, que o pastor tinha acabado de elogiar, e falei assim, eu novinho convertido, 13, 14 anos, falei, rapaz, eu queria ter a cabeça desse pastor, como ele conhece Bíblia, que coisa impressionante, que homem, esse homem de Deus. O rapaz que tinha acabado de ser elogiado pelo pastor, que tinha acabado de reger o coral, falou assim, ele está chutando tudo. O pastor não sabe nada, porque o povo não confere nada. Ele está falando esses versículos aí, mas não tem um que dá certo. Eu falei com ele assim, o novinho convertido, pode fazer isso no altar? Pode chutar? Pode falar mentira lá do altar? Ele falou, tudo chute. Aí eu saí de perto dele e fui para outro lugar. Comecei a conferir, abrindo no índice, não sabia nem olhar direito, abria no índice, falava o texto lá, Oséias, tal, eu achava com calma, anotava, todos certos. Eu falei com esse rapaz assim, você foi maligno, você fez eu desacreditar do pastor. Ainda bem que eu saí de perto de você. É isso que Deus está falando com Abraão. Sai desse ambiente. Sai, porque isso contamina. Sai, larga esse cabra que você tem de jogar futebol com ele. Larga essa pessoa que você está nesse salão de beleza que você está indo, ou essa manicure ou pedicure que está pondo a mão em você. Saia. Saia, olha, é imperativo o verbo, é você que toma uma decisão. Saia de perto, saia desse relacionamento. Esse rapaz que não respeita seus seios, que não respeita suas pernas, ele não pode abusar de você, você tem que sair fora. Sai fora, porque isso é cheiro de morte. Deus talvez tenha chamado o seu pai e sua mãe, talvez tenha chamado o seu irmão, mas eles não ouviram a voz de Deus. E por isso Deus trouxe você aqui. Há
trancos e barrancos. Você chegou ilegal, ilegal, não interessa. Você chegou. A terra pertence a Deus. Então muitas vezes, uma pessoa que tem um green card é usado por Satanás contra você que está lutando para conseguir. O diabo usa a boca de uma pessoa para te oprimir. A Bíblia diz que Deus é o dono da terra. Fronteiras são coisas de homens. Não estou dizendo que você vai sair por aí criticando tudo. Mas se você passou, se você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. E na hora certa Ele vai te dar a vitória. Não sai fora. Sai fora. Sai da tua parentela. Sai desse ambiente de morte. A terceira coisa, eu te mostrarei um novo lugar. Você não sai como um andarilho qualquer. Você não sai andando por onde você quer. Eu estou aqui, amanhã eu vou para Londres. Não, calma. Olha, eu vou te mostrar uma terra. Eu vou mostrar para você um lugar onde você vai. Eu vou te dar uma direção. Um dos nomes de Jesus é caminho. Eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade. Eu não sou uma das opções. Eu não sou um dos caminhos. Eu sou caminho. Eu sou verdade e a vida. Olha, eu te mostrarei. Quem era Abraão? Abraão, o pai dele era um idólatra. Fazia imagens de escultura. O pai de Abraão era um fazedor de ídolos. Pode ir lá ler na pesquisa de Flávio Joséfo. Você vai ver a pesquisa. O pai dele era um idólatra. Não dava para começar uma nação. Deus certamente iria fazer o pai dele se converter. O Senhor iria falar para ele, como falou com Moisés. Mas antes de Deus falar com o pai dele, esse menino morre. O caçulinha, irmão de Abrão. Aí Deus chama Abrão e fala com ele. Eu vou te mostrar um lugar novo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você está num lugar novo. Você está aqui, ó. Você está num lugar novo. Aguenta firme. Aguenta firme. Faz um projeto de vida aqui para dentro. Faz um projeto na sua vida. Não fica aqui. Você não sabe, você que está sem documentação, junta dinheiro. Pode acontecer você, irmão, um projeto de vida. Você que está providenciando a documentação, continue orando, crendo que Deus pode reverter. Continue trabalhando com alegria. Olha lá, eu vou mostrar para você. E eu vou fazer de você uma grande nação. Vem cá, ele era Abrão. Sabe o que significa Abrão? Pequena pessoa. Pai de família. Um pequeno homem. Uma letra mudou a história. Eu vou pôr um A no teu nome. Você vai ser pai de muitas nações. O Islã reconhece Abraão como pai da fé. O judaísmo reconhece Abraão como pai da fé. E o cristianismo reconhece Abraão como pai da fé. Se não tem aquele a mais no nome dele, meu nome Jorge significa fazendeiro desonesto. O dia que eu aceitei a Cristo, eu tenho um livro com 7.000 nomes. Jesus falou assim: ele não vai ser mais fazendeiro desonesto. Eu vou dar um novo nome para ele. Ele vai ser pastor. E nós temos um novo nome no livro da vida. Deus mudou. É aquilo ali. Eu vou fazer de você uma nação. Você vai ser grande. Você não vai ser igual ao seu pai. Você não vai ser igual ao seu tio. Você não vai ser igual ao seu primo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Falei de ti. Agora o quinto passo. Eu te abençoarei. Sabe o que Jabes falou com Deus?
é a única pessoa na Bíblia que recebeu tudo que ele pediu a Deus. Ele falou assim: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor não retirar de mim a tua mão, se o Senhor alargar minhas fronteiras, eu sei que eu serei grande homem. Você falou sobre Isaac. Isaac fez um voto a Deus e falou: se o Senhor for comigo lá no Egito, eu vou arrebentar, eu vou botar para quebrar. E a Bíblia diz que Deus foi com ele. A Bíblia diz que Deus deu a Jabes tudo o que ele pediu, porque ele pediu coisas certas. Depois você lê. Então olha o que diz aí, olha: eu te mostrarei uma terra, eu vou te abençoar, vou abençoar você, tudo que você tocar, você vai prosperar, tudo que você pôr as mãos, você vai notar que floresceu. Você compra um carro, floresceu, aquele carro deu problema na mão de outra pessoa, mas na sua mão agora não dá. Aquela pessoa foi um problema para lá, e eu vou fazer o seguinte, olha aí, você será uma bênção, e eu vou te proteger, eu vou abençoar você, e se alguém fizer alguma falcatrua contra você, olha ali, vai tratar comigo. Quem te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Foi essa a história de Abrão. E ele então saiu. Por isso que o outro versículo diz: e ele obedeceu. Não bastaria ele ouvir isso tudo, não bastaria ele só ouvir a voz de Deus. Vem o outro versículo: e ele obedeceu. O abecedário do mundo é ABCD, né? O de Deus é OBDC. É assim que Deus mudou a história. Eu sou de uma família que meu pai tinha muitos caminhões. Preste atenção, muitos caminhões. Ele puxava minério, ele tinha os caminhões. Aí um dia, meu pai ganhou 5 litros de cachaça. Um amigo deu para ele. E ele, que nunca tinha bebido, começou a beber. E bebe um copo, e bebe 2. Foi deixando os caminhões. Se tornou um alcoólatra. Um dia ele falou que ia agredir minha mãe. Aí ele já começaram a vender os caminhões, vender os imóveis. E nós saímos de uma posição privilegiada, 11 filhos, para a pobreza, para a miséria. O diabo entrou na nossa família, destruiu. Meu pai separado da minha mãe, morando numa das casas, e minha mãe pagando aluguel. Eu sou o filho número 8. Aí eu converto, eu aceito a Cristo, e eu escuto uma palavra como essa que eu estou te dando, que agora mesmo nós já vamos encerrar. E Deus começa a mudar minha vida com 13 anos de idade. Um missionário foi lá na minha casa, John De Jong, um missionário australiano. E minha mãe fez uma broa para ele, e fez um cafezinho. Ele olhou para minha mãe, a nossa casa cheia de cachorro e de gato, e ele falou: George, você é muito pobre. Sua casa tem muito cachorro, muita gata. Ele falando aquele português. Deus precisa mudar a sua vida. Eu tinha 13 anos de idade. Deus quer que você mude a história de sua mãe. Sua mãe precisa ter dinheiro. Que ele tomou café na canequinha de massa de tomate. Aquelas canequinhas. Você precisa tirar gato de casa, cachorro muito. Só tem um jeito de você prosperar, George. Esse missionário gostou de mim, John De Jong. Você tem que pôr dinheiro em mão de Deus.
Você tem que aprender a dar dízimo. Não sua cabeça, cabeça de Deus. Para Deus te dar dinheiro. Deus quer te dar dinheiro. Corta amizade ruim. Gente que conta piada. Sai de perto. Eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei assim. E eu mudei meus amigos. E eu comecei a levar no altar o dízimo, eu era engraxate. Eu vendia jornais. Eu comecei a notar que o dinheiro começou a correr atrás de mim. Não era eu que corria atrás do dinheiro. Comecei a vender 100 jornais, 200. Comecei a ter o meu engraxate e mais um engraxate do lado. Me tornei empresário de engraxate. Eu estou falando tudo com 13, 14 anos. O meu pastor olhou para mim um dia e falou assim: você cuida dos microfones? Deus um dia vai fazer de você um líder. Sabe qual que era a minha função até 20 anos na igreja? Limpar a caixa de som e limpar microfone. O microfone ficava colado de batom e eu limpava o microfone, escolhia isso. Chegava mais cedo e tirava os chicletes do carpete. Nunca ocupei um cargo na juventude. Para eu entrar no acampamento de jovens, eu tinha que trocar. Eu estou falando em nome de Jesus. A inscrição do meu acampamento para ser o auxiliar da cozinha da juventude. Eu era um pobre que frequentava uma igreja de ricos. Eu tinha que descascar batata. Eu tinha que lavar as vasilhas. Todo mundo querendo jogar futebol, eu tinha que lavar ali. E o pastor olhou para mim e falou: é verdade que você está lavando o meu carro? Eu peguei uma latinha de 5 litros e lavava o carro do pastor. Eu não sabia que eu seria pastor. Um dia ele falou assim: você vai ser uma grande pessoa. Eu não sabia que você lavava o meu carro. Eu ficava perto do meu pastor, porque eu pusei no lugar do meu pai, carregando a Bíblia dele. E o pastor falou assim: eu gosto de você, que você carrega a minha Bíblia e não vai para longe. Por isso que eu falei com você, Luiz, fica perto de mim com a minha Bíblia. Não vai para lá, não vai tirar foto, não, tem que ficar colado em mim. Colado. Pode chegar, rainha da Inglaterra, fica quieta aqui, perto de mim. E o meu pastor falou: você é o único que fica com a minha Bíblia perto de mim. Eu era o último jovem a sair da igreja. Pastor, posso ir embora? Eu morava 12 quilômetros da igreja. Ele olhou para mim um dia e falou: você tem carteira de motorista? Meu pastor, eu falei: não tem carro nem nada. Ele falou assim: vai lá, compra 10 aulas e tira a carteira de motorista. Eu ia a pé, fiquei sabendo que você é o último a sair da igreja. Você está achando que você vai ficar devendo alguma coisa, que Deus não vai te pagar por você ficar aqui na igreja? Perguntar ao pastor Cristo: posso ir embora? Você está achando que se você tirar uns chicletes do chão, ou se for ali no banheiro, os papéis estão todos embolados, você enfiar o pé dentro do cesto e abaixar, você está achando que Deus não vai te recompensar por isso? Esse era o meu papel. O meu pastor falou comigo: tirou a carteira? Eu falei: ô pastor, eu com 20 anos, falei: pastor, tomei pau. Primeiro exame, 10 aulas. Aí ele tirou, andava com dinheiro. O homem de Deus tem que andar com dinheiro no bolso, na hora. Tirei, ele tirou no bolso e falou: mais 10 aulas. Aí eu fiz mais 10 aulas, passei. Se amar o Christian, se você orar pelo pastor Silas, o seu pastor, o Ciene, eu sei o que Deus fez na sua vida. Se você amar o seu pastor, ele se torna um canal de Deus para a sua vida. Preste atenção, eu quero encerrar, mas a gente aguenta aí mais um pouquinho. E aí, falei: pastor, passei. Ele falou: você vai lá naquele irmão que chama Sebastião, ele é diácono, e conversa com ele. E do púlpito meu pastor disse assim: Sebastião, esse carro que você está vendendo aí, dá ele para o Jorge, porque o Jorge lava meu carro.
Porque o Jorge carrega a minha Bíblia. Eu com 20 anos. E eu fui lá ver o Fusquinha do irmão. Quase chorei. Quase não chorei de emoção. Carrinho. Não consegui uma namorada na igreja. Era o mais pobre. Derrubado. Uma menina, eu doido com a menina. Falei com ela, hoje eu vou. Esperei, né, montei as palavras. Eu tinha cabelo naquela época e tal. Não era esse chassi de grilo, né? Aí falei, você vai para onde? Ela falou assim, para onde você não for. Pensa para você ver, eu perto dela. Eu tinha separado o dinheiro para pagar um hot dog para ela. Aí ela virou para mim e falou, mas você não vai para lá? Ela falou, se eu for para lá, tem que ser o contrário do lugar que você vai. Uma menina linda, cheirosa. Aí ela falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para trás, eu vou para frente. Menina brava demais. Se você ficar parado, eu ando, ela falou. Foi, tá bom, tá bom. Livramento. Só pode ser livramento. Nunca vi uma pessoa tão agressiva assim. Foi aí que eu conheci minha esposa. Não tem nada a ver. O meu pastor falou assim comigo. Olha, Abraão aqui, ó. O meu pastor falou assim: vai ter um concurso na Caixa Econômica. Você vai ser alguma coisa. Porque você carrega minha Bíblia e lavou meu carro. Fui fazer o concurso na Caixa Econômica, estudei um dia. Eu saí de um salário mínimo para 10 salários mínimos. É como ganhar R$1.500 e da noite para o dia você ganhar R$15.000. É como você ganhar $1.500 e da noite para o dia você ganhar $10.000. Eu virei outra pessoa. Tirei minha mãe de lavar roupa na casa dos outros. Esse pastor falou, faz o vestibular. Eu fiz o vestibular e passei, me tornei doutor. Esse pastor falou comigo, vai para o seminário. Eu fui para o seminário, trabalhava no banco, ganhando bem, e através da minha vida, tudo que o diabo roubou dos meus pais, tudo, Deus usou minha vida para resgatar. Eu vou abençoar você, ó. Eu vou engrandecer o seu nome. Hoje, 500 anos de Brasil. O livro mais vendido do Brasil é o livro Bênção e Maldição. Pena que eu não tenho ali nenhum. São 26 milhões de livros vendidos. O livro Águia ou Galinha são 16 milhões de livros vendidos. Eu tenho 300 títulos que vendem na Amazon, que vende no mundo todo, em japonês, espanhol, inglês, francês, tudo que você pensar. E onde que eu morava? Na favela. Deus falou com Abraão, sai, me obedeça, sai dessa miséria, sai desse ambiente que você está. Aí ele só fala em morte, vai para frente, eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou fazer de você uma pessoa importante. E os meus 3 filhos, todos formaram. Dali o Sérgio, dali, benção, né, Sérgio? Os filhos dele, coronel. Dali um diretor de sandália havaiana, a filha dele ali. Está aqui o Luiz, que dirige o culto de libertação. Está aqui comigo. Está aí o outro que ficou lá, abençoado. O Edilson. A resposta de Deus. Eu me tornei, eu sendo o 8º filho de 11, Daniel, eu me tornei o líder dos meus irmãos. Eu já sepultei 9 irmãos meus. Faltava só um converter. Se converteu há 10 dias atrás, 15 dias. Então eu digo para você, Deus, Ele quer fazer de você uma pessoa grande. Deus quer fazer de você uma pessoa importante. Hoje, se você falar na Inglaterra, Jorge Linhares, tem gente que vai lá nos auditórios. Se você falar lá em Belo Horizonte, Pastor Jorge, eu preguei no estádio Castelão,
Franklin Graham queria conhecer o pregador brasileiro. E eles me indicaram. Eu preguei lá no estádio do Ceará, no maior estádio. 7.000 pessoas, segundo Franklin Graham, aceitaram a Cristo. Deus, Ele pode mudar a sua história. Eu olhei para o pastor Silas Malafaia e falei: pastor Silas, você tem algum livro? Ele falou: não. Eu falei: eu vou pegar suas pregações e vou fazer o livro para você, que eu tenho uma editora. O pastor Silas: mas vou vender livro? E eu semeei na vida dele aqui. Hoje o pastor Silas está aí, muito maior até do que eu. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Pastor Cláudio Duarte, eu falei: Cláudio Duarte, pastor Silas te conhece? Não. Falei: então vou falar com ele para ele te conhecer. E ele conheceu. Pastor Cláudio Duarte hoje saiu da miséria. Tem mais de 60 apartamentos lá na terra dele. Deus quer usar você, mas você tem que fazer essa caminhada. Você tem que sair do ambiente de morte. Você tem que trocar essas pessoas que estão com você. Gente que está te chamando para tomar uma cervejinha. Gente que está te chamando para coisa errada. Você mata o culto. Você não tem compromisso. Se você não for fiel, porque ganhou $1.000, tirar $100 e colocar no altar, como que Deus vai te dar $100.000 e você tirar $10.000 para pôr de oferta? Você vai ter uma convulsão e morrer. Então Deus não te coloca sobre o muito. Aí Deus tirou e pôs um ar. Então eu sou líder dos pastores em Minas Gerais. A igreja saiu de 50 pessoas em Belo Horizonte para 60.000 pessoas. Meus filhos todos estudaram aqui na Inglaterra. Meu filho é pastor lá em Dallas, auxiliar na primeira igreja batista. Minha filha é pastora comigo, minha outra filha é pastora, meus genros, nora, tudo abençoado. 6 netos. Eu vou engrandecer você. Agora abre suas mãos assim. Eu quero orar pela sua vida. Deus te trouxe aqui. A trancos e barrancos você passou. Eu não sei como você chegou. Não sei se tem alguém te oprimindo, te humilhando, porque talvez esteja legalizado. Muitas vezes Satanás faz o pior patrão seu da tua terra, o pior patrão ser aquele da sua nacionalidade, que mais oprime você. Então eu quero declarar uma vitória nova para a tua vida. Foi o que nós acabamos de cantar. Deus é o dono do ouro e da prata. Você está aqui nessa igreja, seja fiel. Chegue cedo. Só vá embora se você tiver uma necessidade urgente de ir. Mas espere a bênção apostólica. Eu creio na graça de Deus. Eu saí da miséria para uma vida próspera. Está falando ali com a Cris, com a Daniela Cristina. Tem um rapaz da nossa igreja, seu Elias. Ele é barbeiro. Depois você clica aí, seu Elias. Você vai ver. Barbeiro. Ele ama a palavra. Ele ama servir a Deus. Só uma casa que ele comprou agora 15 milhões, pagou à vista 17 milhões, lá no Alphaville, São Paulo. Eu chego, ele: pastor Jorge, vem cá pastor, me beija, me abraça. O pessoal me respeita. Quem era eu? O jovem mais pobre da juventude. Eu fiz um jantar há poucos dias atrás para o pessoal da minha juventude. Eu fiz um jantar. Eu era o jovem mais pobre da igreja. Não estou tirando onda nem falando isso eu estou falando para te animar. Eu sou a pessoa de melhor condição financeira dentre todos aqueles da minha juventude. Deus é bom. Nós é que somos maus. Deus quer abençoar você. Deus quer te engrandecer e quer te honrar. Minha neta falou: eu sou neta do pastor Jorge. Não é nada. As colegas dela falaram: duvido. Ele me deu um nome. Você imagina o netinho de Abraão, alguém falando com lá. Imagina, Abraão é meu vovô. Que Abraão é seu avô, aquele Abraão grandão. Talvez alguém fala com você que você não é nada. Abre a mão assim.
Ó Deus, o Senhor tirou Abraão. E tudo aconteceu porque ele ouviu sua voz. Tudo aconteceu na vida dele porque ele obedeceu. O Senhor fez a promessa e nada teria se cumprido se ele não tivesse saído lá da sua família. O Senhor o tornou pai das nações, pai da fé. A família de Abraão passou a ter orgulho dele. Sua mãe tem que ter orgulho de você, meu amado. Seu irmão tem que falar de você para assim: meu irmão está lá nos Estados Unidos. Ele começou lá lavando vaso sanitário, agora ele é empresário. Meu irmão está lá nos Estados Unidos, mas ele manda dinheiro para a mamãe. Ele cuida da minha mãe. A minha filha está lá nos Estados Unidos. Acabou o medo dela. Ela crê que Deus vai dar a ela o green card. Ela crê. Minha filha é uma mulher de fé. E aí as pessoas começam a falar de você. Deus te dá um novo nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou vendo estas mãos abertas aqui. Deus, o Senhor escolheu o pastor Christian para estar aqui, a Daniele. Ai, Senhor, eu queria estar aqui podendo orar com os filhos, que os pais estão pobres lá no Brasil, que não tem um plano de saúde sequer. Oh Deus, como o Senhor usou minha vida para ajudar minha mãe e meus irmãos. Como tudo que Satanás roubou da minha família, eu pude resgatar. Todos os irmãos meus passaram a ter casas próprias. Todos eles prosperaram, além de um imóvel, mais um imóvel. Pude pagar e posso pagar para tantos sobrinhos meus faculdade. Toma conta, Pai. Olha estas mãos abertas, Senhor. Se o Senhor fez com Abraão, o Senhor pode fazer conosco. Eu repreendo toda mediocridade, toda má companhia, toda cera no ouvido, que não tem deixado os teus filhos ouvirem a voz do Senhor. Eu profetizo, ó Deus, assim como está ali o Luiz. Que coisa linda, Senhor. Vendendo milhões de sandálias havaianas. Está ali o Luiz, pastor, dono da agência de viagens. Está aqui o pastor Luiz Henrique, viaja pelo mundo todo, libertando pessoas. Meu Deus, o Edilson, meu Senhor, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Estão todos aqui, ó Pai, prósperos. Meus filhos estudando, ó Deus, sendo honrados. O nome Linhares foi resgatado. O nome era de vergonha, passou a ser um nome de honra. Não me deixe adulterar. Não me deixe ir atrás daquilo que é errado. Não me deixe perdido nesse mundo. Eu não quero abusar da posição que o Senhor me deu. Eu reconheço que o Senhor fala comigo. Então a primeira coisa que eu faço de manhã é falar contigo. Faz isso, ó Pai, conosco. E Satanás agora é com você. Você é um derrotado. Você é oprimido. Você queria sentar no trono de Deus, e Deus te expulsou de lá, e nós te expulsamos também de famílias. E agora o que você come é feitiço no chão. Você come é comida podre. As pessoas levam para você farofa, aguada. Você não tem nada. Você é um derrotado. Você leva as pessoas para o suicídio, porque o trono de Deus está ocupado. Eu declaro prosperidade nestas vidas aqui. Eu declaro respeito pelos pastores, respeito pelos pais, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu avô. Respeito de você na sua família. Não importa se você é o 7º filho, o 8º, não interessa. Interessa se você ouviu a voz de Deus, e se você tomou posse das promessas, e se você obedeceu. Deus pode fazer de você uma grande pessoa,
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém? Christian, deixa eu te dar o microfone, glória a Deus. Essas grandes empresas que eu vou citar aqui são todas de pessoas, ó. Ford é o nome de uma pessoa, né? BMW são as iniciais do nome de uma pessoa. Calvin Klein, Hugo Boss, tá bom? Parker Rabanne, Ferrari, Lamborghini, Magazine Luiza, McDonald's, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Toyota, Honda, Disney, Gillette, Colinos e por aí vai afora. Quem sabe o seu nome um dia vai ser conhecido em todo mundo. Não é isso? Então vamos ficar em pé e você vira para quem está do teu lado, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha para quem está do teu lado, olha aí Luciene, dona de uma rede de farmácias lá, ó. Depois que ela começou a entregar o dízimo das farmácias, ela descobriu que o contador estava roubando, porque o Senhor que repreende. Agora olha para essa pessoa e fala assim: você me conhece? Você me conhece? Fala assim: será bom você me conhecer. Fala a segunda frase: me trata bem, hein? Fala assim: em breve eu posso ser seu patrão. Fala aí, ó. Deus abençoe vocês. Deus guarde você em nome de Jesus. Amém. Ô Cristian, passou um pouquinho o horário aí, mas Deus te abençoe, amado. Aleluia. Oh Deus, Deus bom. Deus guarde você. Deixa eu te dar aqui. Ô Luiz, segura para mim aqui, por favor. Eu preguei só 10